No último domingo, embaixo de uma Vila Belmiro extremamente lotada, a equipe do Santos recebeu finalmente o troféu de campeão da Série B, inclusive conquistado sem entrar em campo. Só que o clima não estava dos melhores, até porque, olha o resultado, 2-0 para o CRB. A equipe alagoana se safou da zona de rebaixamento e garantiu a permanência na Série B. Já para a equipe do Santos, não valeu tanta coisa, até porque já subiu, já havia sido campeã, só que os bastidores e talvez ali a satisfação dos torcedores é que não tá tão boa, pois o técnico Carille foi vaiado e ainda por cima, né? Fala-se muito em demissão do treinador. E por outro lado, temos as perspectivas do futuro. Neymar de volta ao Santos, Neymar de volta ao Santos como dono da SAF, Gabriel Barbosa com proposta em mãos, será que vem? E o Ganso, de novo, é alvo de especulação dentro da Vila. Enfim, esse é seu canal Resenha, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e bora trocar uma ideia sobre o Peixão. E pra gente contextualizar esse jogo bem rápido pra vocês, foi um jogo que, ao contrário do que muita gente imagina e não viu o jogo, ele aconteceu à tarde e foi um jogo que o Santos até dominou. Teve posse de bola maior, finalização foram muito mais do Santos, mas eu acho que faltou um pouco de criatividade. A equipe do CRB, que não tinha nada com isso, estilingou muito bem os contra-ataques, abriu o placar aos 16, administrou o jogo ali no decorrer da partida e mais ou menos ali, aos 64 minutos, acabou que finalizou o placar e venceu por 2-0. E assim, rapaziada, sinceramente, eu olho pro elenco do Santos e eu garanto pra vocês que ele não é pior que o elenco que caiu, até porque o elenco que caiu era muito ruim. Só que, infelizmente, eu acho que faltam peças dentro desse elenco. E isso, às vezes, ficou evidente durante toda a Série B, que de fato é um torneio um pouco mais diferente que a Série A, é um torneio muito difícil, com jogadores, às vezes, que se adaptam melhor e outros não. Só que assim, galera, uma coisa é talvez o Santos jogar uma Série B com um orçamento menor e ainda por cima não subir, e talvez o Santos jogar uma Série B com esse orçamento menor e subir, que eu acho que é um ponto que a gente deveria exaltar nesse momento, até porque Vasco, Cruzeiro e outras equipes grandes do futebol brasileiro permaneceram na Série B por muito mais anos do que calculavam no primeiro momento. Então assim, subir pra mim já é um mérito. E quando a gente olha pra tabela de classificação, rapaziada, se a gente der uma analisada, eu acho que eram 7 ou 8 ao todo paulistas que estavam disputando a Série B. Tanto que talvez 3 vão subir, e se a gente analisar aqui a zona da degola, rapaziada, 3 provavelmente vão cair, pra vocês terem ideia. Mas enfim, analisando a campanha do Santos como um todo, foram 37 partidas até então, sendo que fecha sua participação contra o Sport, né? Jogo que vai acontecer, se eu não me engano, no meio ou final de semana. E ao todo foram 20 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Se a gente analisar, foi o mesmo número de derrotas tanto de Mirassol quanto de Novo Horizontino, só que a equipe praiana teve 2 vitórias a mais que as outras 2 equipes paulistas. É uma campanha boa se a gente parar pra analisar? É, até porque subiu com antecedência, subiu talvez como campeão e o Peixão literalmente tá de volta. E agora a discussão sempre é, Carille, treinador, será que ele deveria ser mantido no cargo? Até porque, turma, o que se viu na Vila Belmiro no momento que o treinador ia receber a sua medalha de campeão foi uma hostilização em massa sobre o treinador, que olha, tenso, cara. Um clima bem estranho pra quem tá trabalhando e pra um profissional que talvez teve êxito. E no início dessa tarde, galera, em reunião, segundo a página Planeta Futebol, de acordo com o Diário do Peixe, o treinador Carille será demitido, meus amigos. Ele não participou dessa reunião até porque ele está de folga, né? E no caso, talvez o staff do treinador, que de certa forma participou ali. E sendo muito franco com vocês, manos, eu fico refletindo sobre o que talvez o torcedor santista gostaria de ter como técnico, até porque o mercado brasileiro ele é um mercado que ele é cíclico e, de certa forma, os mesmos treinadores estão ali sempre trocando galho por galho. E, às vezes, treinadores de fora surgem como solução ou opção. E será que o Peixão teria dinheiro para investir num treinador estrangeiro? Pensando principalmente no planejamento para 2025, aí é o que a gente vai ver nos próximos tempos.
Mas sendo sincero com vocês, eu ouvi ontem um comentário de um dos comentaristas do Grupo Globo na hora da transmissão, e assim, meus manos, eu concordo com o que ele disse. Ele disse o seguinte, que talvez o treinador tenha os seus méritos, mas não é o tipo de treinador para a ambição do Santos. A maneira de jogar, a maneira de treinar do Carille, ela talvez não conversa com o DNA do Santos, até porque, de certa forma, se a gente parar para analisar todo ano ali da Série B, há quem diga que o treinador, além de tudo, pouco aproveitou a base, o que é uma tradição na equipe praiana. Enfim, meus amigos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Comenta aí você que é santista, comenta aí você que não torce pro Santos, mas gosta do Carille, não gosta do Carille. Comenta aí você que é corintiano, se você talvez numa saída do Ramon Dias gostaria de ter o Carille de volta, comenta aí. Mas trocando uma ideia mais aprofundada com vocês, manos, eu sou um cara expert em Série B. Não expert porque eu joguei, não expert porque eu assisto muito, mas expert por participação. Pra quem não sabe, eu torço pro Botafogo. O Botafogo jogou 3 Séries B, se eu não me engano, e eu acompanhei de perto praticamente todas. E assim, galera, uma coisa é uma Série B, outra coisa é uma Série A. E a ideia quando você demite o técnico Carille, talvez ela pode ser interessante pensando numa reformulação, não só de DNA, mas reformulação pensando num outro modelo de disputa. Até porque, sendo muito franco com vocês, muitos jogadores que jogam uma Série B não têm condições de jogar uma Série A. E talvez, por mais que eu não ache o time do Santos péssimo, eu acho que de fato uma reformulação começando pelo banco do técnico até o time principal, ela deve ser feita. E se a gente entrar aqui talvez no site do Santos, ó, a gente tem aqui o elenco atual do Peixão. O goleiro Gabriel Brazão acho um bom goleiro, o goleiro João Paulo não tem mais o que provar, é um baita goleiro, tanto que eu acho que o Botafogo tentou ele em algum momento, na época que o Santos caiu, né, antes de tentar o John ou coisa do tipo. E ainda tem esse terceiro goleiro que é o Diógenes, que eu não conheço particularmente. Mas os dois goleiros talvez eu manteria. Quando a gente passa pra zaga, galera, a gente tem o Alex Nascimento, o Gil, temos também o zagueiro Jair, né, muito cobiçado aí pelo futebol europeu, João Basso e temos também Luan Pérez. Na zaga, galera, talvez ali você tenha um Gil no banco, se o Jair for negociado, o João Basso e o Luan Pérez serem ali os titulares ou então jogarem com mais frequência, também não acho loucura, né? Não conheço esse Alex Nascimento, mas de certa forma, com certeza, João Basso e Luan Pérez jogariam numa Série A. Falando agora dos laterais, manos, ó, Gonçalo Escobar, há quem diga que ele é um baita jogador, vi pouco dele até então talvez daria uma oportunidade. Kevson não conheço, Souza não conheço, seriam os 3 que aparecem aqui dentro do elenco, né? Então assim, talvez o Santos teria que correr atrás de bons laterais, principalmente pelo lado esquerdo, até porque não sabemos o nível de participação nem do Souza e nem do Kevson, e muito menos do Escobar numa Série A. Aderlan na direita, um bom jogador, pode ser um bom reserva. Rainer também é um bom jogador. JP Sherman, se eu não me engano, é um moleque da base que vem muito bem. E Rodrigo Ferreira, né? Parece que na direita aqui o Santos está melhor servido, né? Então talvez ir em busca de um lateral prioritariamente, não sei se seria o caso. No meio-campo a gente tem Juliano, Patrick, Serginho. Tem ali os 3 jogadores que são citados. E sendo muito sincero com vocês, nesse setor eu buscaria reforços, amigos. Porque, sinceramente, Juliano não é um cara que apresenta um alto nível numa Série A há muito tempo. Patrick é um jogador muito irregular, se você me falasse dele mais ou menos há uns 5 anos atrás eu até confiaria, hoje nem tanto. E o Serginho, galera, também é um jogador que eu não sei se eu levaria tanta fé para orquestrar um time que jogaria um campeonato ou campeonatos tão importantes. Falando ainda de meio campo, temos o Pituca, um bom jogador também, manteria para a Série A. João Schmidt, vi pouco dele, apesar de ser um cara sempre muito citado. Sandri não conheço. Tomás Rincon tem hora que eu acho que ele muito mais tá ali pra fazer um coach de jogador do que necessariamente jogar, né? É um cara que eu não sei se tem tanta sequência. E o Alisson é um cara acostumado talvez ali a jogar pela equipe da Vila, já disputou talvez uma Série A. Aqui de volante eu acho que o Santos já tá bem servido. E quando a gente chega no ataque, rapaziada, sinceramente, sei lá, eu acho que tá faltando um bom centroavante aqui. Um cara de nome, um cara de respeito, apesar de eu achar que no caso o Guilherme pode ser um bom ponta para banco de reservas na Série A, não acho que ele é um cara com tanta cancha para titularidade.
Julio Furt é um cara até que bem bacana, né? Um artilheiro, mas sinceramente ainda não acho que é o cara que deveria ser o principal atacante para uma Série A. La Quintana vi muito pouco. Otero, acho um jogador interessante, mas não acho que é um jogador que você deva apostar de certa forma veementemente para uma Série A. Pedrinho também muito inconstante, com extracampo bem complicado. Wendel Silva conheço muito pouco. William Bigode, a mesma coisa que disse sobre o Juliano, né? Não acho que é um cara ali que tem uma consistência geral para poder jogar uma Série A em alto nível mais, e tenho visto muito pouco dele há anos, né? Acompanhei inclusive muito pelo Fluminense no ano passado e muito pouco apresentou. E tem o Usupa NG, que no caso seria um africano aqui que o Santos contratou. Galera, sendo muito sincero com vocês, eu acho que o Santos tá precisando de um camisa 10 de respeito e tá precisando de um 9 de respeito. E aí é que entra aquelas situações, né, rapaziada? E isso dizendo claramente aqui pra vocês, analisando a ideia de que todos esses jogadores vão ficar, o que a gente sabe que não deve acontecer. E aí surgem as especulações que estávamos falando no início do vídeo. Neymar foi o grande assunto desse início de semana, eu acho que no futebol brasileiro. Existem muitas especulações que o jogador possa estar retornando à Vila. Só que, porém, galera, é que sendo muito franco com vocês, eu acredito muito pouco nisso. Sinceramente mesmo, né? Até porque, por mais que de fato o jogador tenha o desejo, o Santos tem o desejo, eu não sei se o Al Hilal, pelos planos futuros ou então por pensar no Neymar a nível de investimento, estaria disposto a abrir mão do camisa 10, até porque foi muito dinheiro que eles colocaram no jogador e ele apresentou muito pouco resultado dentro das 4 linhas. E como o empresário Pini Zahavi, né, que é um dos empresários aí responsáveis por fazer aí as articulações da carreira do jogador, ele comentou: não há conversas em andamento para Neymar deixar o Al Hilal. Ele está sob contrato e muito feliz lá. O pai do Neymar e eu somos as únicas pessoas que podemos falar sobre o futuro do Neymar. Não sei de onde vêm esses rumores recentes. Assim, galera, é algo que a gente deve considerar vindo de um empresário. Mas vindo de fato, talvez, do Ney pai, do próprio Neymar, sabemos que as coisas podem não ser exatamente só essas. Mas uma situação que me pega muito aqui, manos, foi que na manhã de hoje o Neymar, ele investiu 314 milhões em uma cobertura na Arábia Saudita, rapaziada. E sendo muito franco com vocês, quem bota essa grana talvez aí em uma cobertura num país é porque realmente tá pensando em ficar por lá, não estaria pensando em ir embora, né? A matéria que é do Trivela ainda fala, ó, que o clube saudita quer ter o camisa 10 para o Super Mundial entre junho e julho de 2025. Então, será que nesse primeiro semestre o Neymar poderia estar voltando para o Santos? Eu só acredito a hora que a caneta estiver no contrato, galera, sendo muito franco com vocês. Apesar de os árabes serem bem malucos para negociações. Vídeo próprio Alex Telles, que era um cara que era extremamente útil num dia, do outro dia pra noite passou a não ser útil, eles liberaram o cara de graça e o cara assinou com o Botafogo. Enfim, meus amigos, tem muita água que eu acho que vai passar por debaixo dessa ponte. Mas se eu fosse dar uma ideia em vocês, se o Neymar tivesse que voltar no ano de 2025 pro Santos, eu apostaria no segundo semestre. E aí a gente tem outros assuntos de outros jogadores que também poderiam chegar na equipe da Vila, como Gabriel Barbosa, jogador que é formado também pelo Peixão, tem a sua identificação com a equipe da Baixada Santista e atualmente é ídolo no Flamengo, mas sabemos que a situação do Gabriel Barbosa por lá não é das melhores. A diretoria não tem tanta empatia pelo jogador, a torcida gosta muito do jogador, ele acabou de ser um dos principais personagens do título da Copa do Brasil, mas pós o título, meus amigos, que eu dei mole e não gravei aqui pro canal e eu peço desculpas, Gabriel deu entrevista polêmica e disse que não ficava no Flamengo para a sequência dos próximos anos. E principalmente, né, surgiu a informação de que Gabriel estaria apalavrado com a equipe da Toca da Raposa, o Cruzeiro, numa contratação que seria aos moldes do que o atacante gostaria. E talvez ele estaria bem satisfeito com esse acordo. E pelo que eu fiquei sabendo também, rapaziada, em algumas matérias que eu andei lendo também, a equipe da Baixada Santista estaria procurando um fiador, um parceiro, né, para bancar o salário de 2,5 milhões de reais por mês que Gabriel Barbosa ganha. E ele teria talvez uma possível proposta em mãos para esse projeto acontecer. Seria bem legal ver esses jogadores retornando para a equipe da Baixada, rapaziada. Só que um ponto é bem importante, né? Os principais veículos do país que tiveram contato com o Gabriel
informam sempre que Gabriel estaria muito feliz com o acordo com a equipe da Raposa, né? E que de fato ele queria cumprir com a sua palavra. Vene Casagrande, que é um jornalista, inclusive, falou sobre isso. E o último cara que a gente vai trocar ideia nesse vídeo é o Ganso, rapaziada. Ganso que eu venho acompanhando há pelo menos aí uns 3 anos ativamente dentro do Fluminense, que é uma equipe aí que eu vejo jogos quase todo final de semana, indo ao estádio e também pela televisão, né? Pois a Júlia torce pro Fluminense. E assim, manos, ele é um cara que também é muito bem quisto pela equipe da Baixada, rapaziada. Mas ele tem uma situação bem complicada, pelo menos eu acho, pois o jogador é muito ídolo na equipe do Fluminense, tá, amigos? Pra você que é santista aí, talvez não tenha ideia desse panorama, o Ganso talvez aí é um dos maiores jogadores, talvez pro torcedor tricolor dos últimos anos na equipe carioca. Então, seria muito difícil, por vontade talvez da torcida e até mesmo do clube, que o Ganso deixasse o Fluminense. Dependeria talvez de uma vontade do atleta de sair talvez da equipe do Fluminense e do próprio Santos conseguir uma maneira interessante de convencer a equipe tricolor a liberar o jogador. Não sei como é que tá a situação contratual do Ganso, ele é um cara que já tem até certa idade, né? Mas é um jogador que talvez numa Série A ainda tem muita lenha para queimar, talvez uns 2 ou 3 anos aí ainda jogando em alto nível. E sendo muito franco com vocês, cairia bem ali na equipe do Santos. Mas e aí, torcedor do Peixão e torcedor brasileiro? Comenta aí nos comentários a sua opinião sobre tudo que eu disse. Se você acha que aqueles jogadores do Santos, eles têm condições de jogar uma Série A. Você, torcedor, comenta um jogador que você não gosta aí, talvez, que está vestindo a camisa do Peixão. Comenta o que você achou da campanha da Série B e comenta o que você achou também da demissão do Carille, né? Até porque, oficialmente, até o momento da gravação desse vídeo, nada foi falado. Mas enfim, parabéns ao Peixão e bom retorno da onde nunca deveria ter saído, que é a Série A. Tamo junto, rapaziada. É nóis.